Olá, estamos aqui no Spot Cantarino Brasileiro, dentro do RPS Summit, encerrando o evento, entrando ao vivo aqui, primeiro spot ao vivo da Cantarino Brasileiro, com a presença do Gustavo Loyola, que é um economista, conhecido aí como ex-presidente do Banco Central, e que esteve no palco agora de pouco, numa longa conversa, entrevista ali, bastante envolvente, trazendo uma perspectiva sobre o cenário macroeconômico, né? E como isso pode afetar o varejo. Afinal de contas, esse evento foi feito para o varejista e para expandir a mente dele e pensar estrategicamente no próximo ano. Gustavo, foi uma conversa maravilhosa, estive acompanhando ali. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar, ele falou um pouquinho sobre as perspectivas de maiores riscos, né, para 2026, no qual você citou ali talvez a questão da concessão de crédito, já que os juros podem se manter elevados, né? Mas eu achei bem legal a sua perspectiva de que ainda temos aí um cenário otimista, cauteloso para 2026, que eu acho que animou o pessoal do varejo, certo? Certo, acho que existem riscos, obviamente, né, no cenário, mas as perspectivas são que o PIB vai continuar crescendo, o desemprego não vai aumentar, né? É, é um crescimento menor do que o deste ano, né? Mas ainda assim um crescimento. Então, por isso que eu usei a palavra otimista. Cauteloso é mais porque o cenário mundial está muito mais complicado com a administração Trump, né? E também pelo fato de termos eleições no Brasil no ano que vem, é uma situação que pode trazer um pouco mais de volatilidade, de, enfim, de problemas para a economia como um todo, né? Sem dúvidas. Aliás, falando em Trump, claro que foi o tema central ali no palco, né? E, aliás, de todas as discussões que a gente trouxe um cenário macroeconômico ao longo do dia, né? Não tem como fugir disso. Mas eu acho que faltou a gente expandir uma parte da conversa ali no palco, onde toda essa movimentação do Trump com o tarifaço também está colocando muito em evidência o BRICS, né? A movimentação do BRICS ali, desse bloco econômico. E Aham. queria saber a sua opinião sobre, principalmente o Brasil, né? O que é melhor para o Brasil? Aham. Olha, eu acho o BRICS assim, um movimento, um grupo muito heterogêneo. Assim, os países têm muito pouco a ver um com o outro. A China com o Brasil com a Índia com a Rússia, Rússia com a China. Tem até países com rivalidades históricas aí, como a China e a Índia. É, então, esse é um movimento, um grupo que eu diria que pode ter alguns interesses comuns, mas eu sou muito cético que o Brasil deva se alinhar aos BRICS, tá? Eu acho que o Brasil tem que ter uma diplomacia bilateral e multilateral, buscando ter vantagens para o país, eh, buscar oportunidades onde elas estão, né? Não abandonar antigas antigos laços comerciais tradicionais, como a gente tem com a Europa e com os Estados Unidos, apesar de tudo que o Trump tem feito. Claro, não vamos menosprezar a China como um grande parceiro comercial brasileiro, a Índia como um potencial muito grande de crescimento econômico e populacional. A Rússia é um pouco mais problemática, é um país que é, praticamente virou um pária, né, por causa da invasão da Ucrânia. Assim, eu não vejo, eu sinceramente, não gosto do Brasil aderindo a certas teses dos BRICS, como, por exemplo, substituir o dólar como moeda internacional, é, vamos dizer assim, é, 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 pautas francamente anti-americanas ou anti-ocidente, né? Well, já que o senhor tocou nesse assunto, ia perguntar agora sobre essa questão, né? Que a questão de criar um sistema próprio de meios de pagamento, pensando na desdolarização,
é um tema que também está bastante evidente na pauta do BRICS. Você já falou sua opinião sobre isso, mas traz também a perspectiva sobre pagamentos transfronteiriços, porque meios de pagamento é um tema aqui de interesse nosso, daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Então, vamos falar um pouquinho sobre pagamentos transfronteiriços, como que está esse cenário, o que a macroeconomia interfere ou não nessa perspectiva? Sim, eu acho que a questão de pagamentos transfronteiriços, ela foi fortemente impactada pelos avanços tecnológicos, assim como os pagamentos dentro do próprio país, né, intrafronteiras. E essas modalidades, as novas modalidades tecnológicas que existem, abriram uma série de perspectivas na medida em que criaram movimentos que descentralizam, né, o controle sobre esses fluxos. Então, controlar esses fluxos através dos governos está se tornando mais difícil. Tem toda a questão das moedas digitais, né? Então, novos riscos estão surgindo para os sistemas financeiros globais. Então, também é uma questão preocupante. Mas eu acho que, no final, a questão de pagamentos, toda vez que você introduz uma inovação de pagamentos e quando ela é bem sucedida, isso gera um benefício de produtividade muito grande. Trazendo a discussão para o Brasil, por exemplo, o Pix. O Pix trouxe um ganho de produtividade impressionante, quer dizer, a gente vê isso no nosso dia a dia. Hoje o Brasil, por exemplo, está na vanguarda dessas inovações. Nós vamos ter a moeda do Banco Central, né, o Drex. O Pix, inclusive, já está sendo aceito em vários outros países. Então, assim, eu vejo um tema em crescimento. Ah, eu acho que a questão com os Estados Unidos, eu acho que surge muito porque os Estados Unidos eles acabam usando essa espécie de monopólio que eles têm em dólar para impor um conceito de extraterritorialidade e, portanto, de exercer sanções a pagamentos que muitas vezes nem transitam pelos Estados Unidos, né? Transitam apenas por causa de um sistema eletrônico, digital que tem ali. E por isso que tem surgido essas demandas de criar mecanismos alternativos e tal. O futuro disso é difícil dizer, né? Se nós vamos continuar tendo SWIFT como nós temos hoje e tal, que é um sistema muito seguro, né? De transferências interbancárias, por exemplo. Mas a verdade é que você tem um mundo de transformação e isso vai impactar muito a economia nos próximos 10 anos. Sem dúvidas. Quando o senhor fala do Pix, inclusive, sim, a gente sabe, é um grande case dentro do Brasil, né? Tem Pix acontecendo lá fora? Tem, mas acho que muito mais por movimentos de fintechs e rotas alternativas, né? Mas a internacionalização do Pix via Banco Central está na agenda do Pix, na agenda evolutiva, mas até foi adiado um pouco, né? Mas existe essa perspectiva, né? O senhor, como aí sendo um ex-Banco Central, o que o senhor vê de oportunidades e desafios para a internacionalização oficial do Pix, via Banco Central? Bom, o Pix é um sistema de pagamentos que ele é em reais, né? Então, eu acho que a primeira condição para o Pix se internacionalizar é você ter, ao longo do mundo, uma aceitação de pagamentos em reais, o que significa que o real deve ser uma moeda plenamente conversível, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar um cidadão francês, uma loja francesa aceitando um Pix de um brasileiro, né? Do ponto de vista tecnológico,
você pode conseguir transferir esse dinheiro para a conta desse comerciante. Mas é preciso, ele quer receber isso lá em euros e não em reais. Então precisa ter um sistema de câmbio, né? De câmbio quase que automático. A gente sabe que isso tecnologicamente hoje é muito possível. Nós temos hoje é, praticamente todos as fintechs e os grandes bancos, tudo oferecem contas no exterior. Você faz transferências de moedas assim rapidamente, muda de dólar para euro, enfim. Então, isso acho que do ponto de vista tecnológico está superado. Eu acho que é uma questão mais de política econômica e daquele, talvez aquele medo ou receio de dar aquele salto na medida em que você vai perder um pouco o controle dos fluxos cambiais, né? Porque na medida que você vamos dizer, porque a conversibilidade é uma via de duas mãos, né? Ele pode servir tanto para o ingresso de capital de estrangeiros ou não residentes, seria o termo técnico, não residentes terem moeda brasileira de maneira muito mais fácil, mas ao mesmo tempo os brasileiros, os residentes, terem mais facilmente acesso à moeda estrangeira, né? Então, a gente pode imaginar um sistema tipo Pix, em que o brasileiro, por exemplo, vá à China e pague em reais, e existe algum canal entre os bancos centrais e que isso permita que automaticamente o comerciante chinês receba em renminbi, ou vice-versa, um chinês aqui no Brasil pagando na moeda chinesa e o comerciante brasileiro recebendo em reais. Então, assim, eu acho que é uma coisa que, do ponto de vista tecnológico, não me parece muito difícil de implementar, dado o estágio atual da tecnologia. Mas tem toda essa questão mais de economia política, né? De como você. Talvez até de prioridades, né? Prioridades, Eu imagino que até esse é um dos motivos pelos quais a agenda acabou sendo um pouco adiada. Observou-se que outras evoluções do Pix estão fazendo mais sentido nesse momento para dentro do país. Tem outras coisas para evoluindo aqui dentro, antes de sair, talvez, né? É. E às vezes você tem coisas surpresas, né? O Pix, por exemplo, eu me lembro como quando você começou a cogitar o Pix, se pensava, né, que o Pix seria um sistema para, entre aspas, pequenos pagamentos, ou seja, pagamentos entre pessoas físicas ou entre pessoas físicas e comércio, indústria, mas não seria um veículo de transferência de altas somas, né? E na realidade a gente viu que o Pix destronou, inclusive, a TED, que já era um instrumento bastante desenvolvido no Brasil. Não é instantâneo, mas a transferência via TED de grandes somas era liquidada muito rapidamente. E aí nós temos o Pix. A mesma coisa pode valer para o ambiente internacional, ou seja, você começar com um sistema de pagamentos aí mais assim no varejo, para facilitar a vida do viajante, do turista, etc. E de repente isso, né, se transformar num sistema de grandes pagamentos mesmo, de exportações, enfim, investimentos, etc. Perfeito. A gente aqui já tem uma boa perspectiva, então, para ficar imaginando um futuro do nosso Pix internacional. Eu vou te falar porque que eu toquei no assunto meios de pagamento. É porque no dia 20 de outubro vai acontecer o Fórum Payment Way, que é um evento realizado pela Cantarina Brasileira e que recebe também o patrocínio da RPE. E é um prolongamento, né? Vamos afunilar essa discussão do varejo, olhando mais para meios de pagamento e toda a perspectiva que vem por aí. O senhor é nosso convidado. Obrigado. E vocês que estão aí também são os nossos convidados. Acessem QR Code para saber mais detalhes sobre esse grande evento.
Eu agradeço muito sua presença, sua paciência, né? Afinal de contas, ficamos aqui quase 1 hora e meia somando palco, né? Mas foi muito bom poder estar aqui na sua presença nesse momento e encerrar esse grande evento com chave de ouro. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Lembrando, né, que eu acho que uma das grandes revoluções que nós tivemos no Brasil nos últimos anos foi no sistema de pagamento, né? Se a gente imagina como era há 10 anos e como é agora. Por isso que esse tipo de evento é super, super oportuno, né? Vocês vão realizar. Com certeza. Vamos trazer o senhor lá para falar mais sobre isso, combinado? Combinado. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo ano.